Opa, seja muito bem-vindo a essa Masterclass, onde eu vou te ensinar os 4 sistemas que me fazem faturar múltiplos 6 dígitos por mês com produtos low e high ticket. E esse material aqui, essa Masterclass, é especialmente aplicável para quem já fatura 5 dígitos ou mais com o seu projeto atual. Esses são os 4 sistemas que eu utilizo para ter esses mesmos resultados aqui que você está vendo na tela nos últimos meses. Então, algumas plataformas diferentes, contas diferentes que a gente roda, 360 mil, 438 mil, 1 milhão e 800 mil reais quase aqui nos últimos meses, somando isso tudo aqui, né, dá aí algo entre 500 mil a 1 milhão por mês, a depender do mês que a gente puxa aqui no nosso produto, no nosso sistema, que eu vou mostrar para você nessa Masterclass. Nessa aula aqui você vai descobrir por que um funil funcionando bem pode ser o maior risco do seu negócio e o que você vai fazer antes que ele sature. Os funis que me fazem ter uma operação escalável e super lucrativa, ou seja, com mais de 40% de margem de lucro líquido, dinheiro no bolso. Como que um projeto saiu do zero para 4 milhões em apenas 5 meses, e esses são sistemas específicos que tornaram esse número possível. Você vai descobrir isso nessa Masterclass. Por que esteira de produto é um modelo ultrapassado? Então, te ensino a esteira de produto, escada de produto, isso não funciona mais, eu vou te provar por quê. Por que você provavelmente está deixando a maior parte do seu lucro possível na mesa, e vou te falar, não é por falta de tráfego, de produto ou de audiência. Tem um segredinho ali por trás que eu vou revelar para você. E vou te explicar também como que você vai montar um sistema de produção de conteúdo fácil de ser seguido, seja você o expert ou seja outro expert, mesmo que ele seja extremamente preguiçoso. E por que as redes sociais não são mais redes sociais e como que isso impacta diretamente o seu faturamento, as suas vendas e muito mais. Prazer, deixa eu até baixar aqui, prazer Arlindo Armando, esse rapaz aqui que vos fala. Eu vendo produtos digitais desde 2012, então são 14 anos aí de mercado. Eu acompanhei todas as ondas do mercado, então blogs, afiliados, dropshipping, low ticket, high ticket, enfim, todas essas ondas aí eu acompanhei ao longo dos últimos anos. Já vendi diretamente mais de 55 milhões de reais em vendas, em cursos e mentorias. Já fui head de copy do Grupo Primo. Importante dizer que esses 55 milhões de reais não estão inclusos os lançamentos que eu fiz como head de copy do Grupo Primo, né, que lá são lançamentos bem grandes. Então aqui é venda direta mesmo, como coprodutor, como produtor direto ali. E já tirei alguns projetos do absoluto zero para os milhões de reais em faturamento. Aqui alguns exemplos, né? Teve o Dayan, que a gente saiu do zero para 8 milhões de reais em 2 anos. Teve esse projeto aqui, Sou Saúde, são 2 médicos adventistas, foi bem legal ter trabalhado neles aqui, eu fui sócio deles por 1 ano. A gente saiu do zero para os 3 milhões de reais em 12 meses, do zero mesmo, assim, eles não tinham nada. Doutora Rosana, a gente saiu do zero para 2,5 milhões de reais em 12 meses também. Essa aqui é uma neurocientista bem respeitada, principalmente no mundo das igrejas também. E mais recentemente, esse é o nosso principal projeto hoje, a gente saiu do zero para os 4 milhões de reais em 5 meses de projeto com o Wellington, uma nova formação, um novo produto ali que ele tinha, não tinha nada de faturamento. Obviamente ele já tinha alguma audiência, né? Mas ainda assim, mesmo com 3 milhões de seguidores, o produto que ele tinha era um produto diferente do que da galera que ele trouxe, ou da maior parte desses 3 milhões de seguidores. E mesmo assim a gente saiu do zero para os 4 milhões de reais em 5 meses. Então o que eu vou te explicar aqui não é teoria, é prática, são coisas que eu vivo no dia a dia do meu negócio por aqui. Bom, desafios que você vai ter aí na hora que você for escalar o seu negócio. Primeiro, problema, fonte única de receita, né? Então, você tem alguma coisa funcionando, um VSL, um lançamento quinzenal, um funil de tráfego direto, o faturamento ele existe, só que ele é frágil. Então você depende inteiramente de um único sistema. Aí você pensa, um anúncio seu satura, o algoritmo muda, como aconteceu recentemente com Meta, com a atualização Andrômeda que veio aí. Quando o Expert some por 2 semanas, se você lançar outras pessoas, aí o mês todo fica comprometido a operação, tem redundância, você não tem uma linha de escape ali para você manter uma operação sustentável, porque se der um probleminha no funil que você tem validado, todo o resto acaba caindo junto. Você sabe o que falta, mas você não executa. Esse aqui é o mais comum e mais silencioso, porque não é ignorância sua, você já está no mercado, você já fatura, você já tem resultado. É falta de braço, é falta de alguém que está do seu lado, que vai junto, que te acompanha, e a armadilha de ficar somente apertando o botão ali, otimizando aquilo que já existe, em vez de você construir o seu próximo sistema, que vai garantir que você continue faturando muito ao longo do tempo. Faturamento sem margem decente. Então você chega no final do mês, você soma tudo, o número é legal, o faturamento. Só que aí você desconta tráfego, time, ferramenta, imposto, parceria, e aí dá ruim. A operação cresceu, a sua receita cresceu, a receita bruta, só que o lucro no seu bolso diminuiu. Quarto problema, base de alunas que virou um arquivo morto ali no seu
sistema de e-mail marketing ou na sua área de membros. Então você tem centenas ou milhares de alunos de produtos anteriores que nunca receberam uma oferta de upsell, nunca foram convidados para um evento, nunca viram um high ticket. Então essa base existe, ela está lá, só que ela não gera mais nenhuma receita, porque a atenção foi sempre para frente, capturando um novo lead, vendendo para um novo cliente, e nunca para dentro, monetizando quem já comprou de você. 5. Criativos saturam rápido. Então o anúncio funciona ali por 2, 3 semanas, depois ela morre, e aí você começa o ciclo de urgência de novo, precisa de novo criativo, o expert demora para gravar, ou quando grava, não faz as variações necessárias, e aí o Meta, com a nova atualização deles, assume que de 10 anúncios que você gravou, é como se você tivesse gravado só 2, porque ele bota tudo no mesmo pacote ali. 6. Você não faz ideia de onde começar a contratar e gerir time. Então você precisa contratar mais gente, só que você mal tem tempo de executar os novos funis que você precisa e sabe que precisa. Quem dirá para fazer processo seletivo e garantir que vai contratar a pessoa certa para o seu time? Aquela que vai te liberar tempo e não te estressar por fazer mal feito aquilo que ele deveria fazer bem feito. E aí só te causa estresse. E solidão na decisão. Então você fatura bem, só que você não tem com quem conversar sobre os problemas reais da sua operação. Os funcionários não têm visão estratégica, seus amigos não entendem o seu mercado, você fica aí, né, tomando um monte de decisão sozinho, importantes decisões, sem uma segunda opinião, sem alguém que já passou por aquilo que você está passando, sem alguém que olha de fora o seu negócio e enxerga o que você não está enxergando aí de dentro. Você vai ver agora, na verdade, vai te ajudar a resolver todos esses pontos. Então eu te prometi que eu vou te entregar os 4 sistemas. O primeiro é o sistema 0, por onde começa o processo. O sistema 0, você precisa do mapa da influência. Tá? Aqui daí basicamente são 2 pontos aqui, que é o seu posicionamento e o seu público. Então antes dos 5 sistemas tem a base, que é esse sistema 0 que eu tô te falando aqui. Sem essa base, nada do que vem depois vai funcionar direito. O que rolou nos últimos meses, aí, nos últimos 1, 2 anos, é uma mudança de paradigma nas redes sociais. Então no modelo antigo da rede social, o seu feed ele era alimentado estritamente por quem você seguia, seus amigos, familiares, conhecidos da escola, marcas e pessoas que você escolhia conscientemente. Só que hoje, na mídia de interesse, o feed ele é alimentado por comportamento e consumo atual que você tem. Então as plataformas elas entregam conteúdo baseado no que você demonstrou interesse nos últimos minutos ou nos últimos dias, independentemente de você seguir ou não aquela pessoa que está aparecendo para você. Então você alcança quem tem interesse no tema que você postou, e o algoritmo que vai decidir se ele vai entregar, para quem que ele vai entregar. E ele vai entregar para as pessoas que têm interesse naquele tema específico. Isso muda tudo sobre como que você precisa se posicionar. Então, posicionamento, no meu vocabulário, ele tem 2 eixos diferentes. Você precisa se posicionar em relação ao seu nicho, que é esse item aqui do lado esquerdo. Então tem até esse exemplo que eu sempre gosto de citar, que eu vi um corte uma vez de um podcast de alguns nutricionistas falando que o whey protein praticamente era veneno, era horrível, você não podia tomar, que é essa pessoa aqui do lado esquerdo. E aí você ia nos comentários, um monte de gente falando que eles eram malucos, que não fazia sentido. Qual que é o ponto? Não importa se você defende ou não o whey protein, o que importa é, você precisa se posicionar dentro daquilo que você acredita no seu nicho. Quais são as verdades absolutas que você tem dentro do seu nicho? O que você acredita que funciona, o que você acredita que não funciona? E aí você precisa bater nisso, isso gera polarização. Mesma coisa, você precisa compartilhar com as pessoas que te seguem, na sua rede social, você precisa compartilhar suas crenças de vida. Então do lado esquerdo aqui a gente tem aquela pessoa que é alta performance, trabalha muito, vai pra cima, sei lá, é meio Thales Gomes da vida aqui. Do lado direito a gente tem a pessoa que é mais vida equilibrada, saúde física e mental, relacionamentos verdadeiros, papapá, aquela coisa toda. Aqui, sei lá, um Eslen Delanogari, não sei, enfim, são 2 opostos aqui que geram polarização. E vai ter pessoas que se identificam mais com o Thales, vai ter mais pessoas que se identificam mais com o Eslen Delanogari. Só que o que você precisa entender? Quem se posiciona polariza, quem polariza tem fãs e haters, quem tem fãs e haters vende mais, muito mais. Isso é importante ser dito. E com isso no lugar, se você tiver essa base, cada sistema amplifica um ao outro. Outro ponto importante dentro do mapa da influência, eu te falei de se posicionar, outro ponto importante é você conhecer profundamente seu público-alvo. E cara, usa IA para isso. Então até na descrição do grupo do WhatsApp, onde você encontrou essa aula aqui, tem um PDF lá com um prompt de pesquisa profunda que eu uso nos projetos que eu trabalho como mentor aí diretamente, para poder ter um mapa completo do público-alvo daquele projeto. Eu fiz isso nos projetos que eu trabalho aqui, fiz no meu, fiz em todos os projetos. Tá bom? Então tem lá o prompt para você utilizar. Bora lá, primeiro sistema 1, sistema de atração. Pensa o seguinte, o seu perfil no Instagram ele é uma loja. E aí, quantas pessoas passaram na sua loja essa semana?
hoje, ontem, antes de ontem. Então você precisa ter um sistema de atração de seguidores diários. Seguidor é igual a um lead, pensa nisso. Tá? Todo mundo te segue, é praticamente igual a um lead. Então passo 1 desse sistema 1. Passo 1 do sistema 1, né? Sistema de produção de conteúdo consistente. Você precisa ter um sistema de produção de conteúdo, você ou o seu expert. Então você vai começar encontrando os formatos mais fáceis de você produzir. Por quê? O primeiro passo é você ganhar consistência. Aqui um exemplo, ó. Esse aqui foi o primeiro modelo de conteúdo que eu fui gravar. Eu vou salvando os temas no meu celular, e aí eu vou salvando os temas ali específicos. Por exemplo, esse aqui, ó, gosto não retrocede. Ser famoso é diferente de ter autoridade. Eu vou salvando esses conteúdos num bloco de notas. E onde que eu consigo esses temas? Podcasts que eu ouço, livros que eu leio, conversas que eu tenho. Deu um insight, pode ser um tema, eu salvo ali. E eu comecei a gravar. Tem uns que são diferentes aqui, que eu tive umas ideias e tal, mas no geral você pode ver que é tudo meio parecido. Ó. Tudo com um tema específico falando. Depois eu evoluí. E aí eu comecei a fazer caixinha de pergunta, comecei a fazer cortes de podcast que eu tinha antigos, comecei a contar coisas do dia a dia, que era quando eu estava montando a mesa do escritório. Então eu comecei a fazer outros cortes diferentes, ó, atualização do escritório, tá vendo? React aqui de uma notícia que o Daniel Penin quando ele foi preso, e assim por diante. Então eu fui evoluindo, e aí evoluiu mais. Aí eu descobri que eu podia gravar no carro. Eu comprei uma parada que você gruda no vidro, e aí ele segura o celular, tipo um tripézinho ali, é que não é tripé, né, é monopé, mas enfim, o celular fica ali. Eu tô indo daqui pro escritório, eu gravo 3, 4 vídeos bem rapidinho, porque eu já tenho salvo, e aí eu venho e gravo. E também comecei a variar, comecei a fazer carrossel, que partem desses vídeos meus, então eu pego esses vídeos, jogo numa IA treinada, ele cria esses carrosséis para mim, e assim por diante. Mas recentemente comecei a postar no Threads, então eu tenho postado no Threads, se eu entrar aqui, ó, vamos ver, entrei aqui, ó, tá tendo interação aqui, sempre tem interação, ó, os posts que eu agendei. Então eu ganhei uns 100 seguidores aqui nos últimos dias que eu comecei a postar. E aí, o próximo passo é eu fazer vídeos longos no YouTube. Só que daí um ponto de atenção. O melhor sistema de produção de conteúdo aqui é aquele que você consegue seguir. Por isso que eu comecei de um jeito e fui evoluindo essa produção de conteúdo. O vídeo do YouTube talvez seja o que dá mais trabalho. Por que eu vou fazer ele agora? Porque eu comecei de outras formas, eu comecei com aquilo que era mais fácil e agora eu vou evoluir para o vídeo longo no YouTube. E por que é importante esse volume de conteúdo? Porque as pessoas vão começar a interagir com você, passar tempo de tela com você. Quanto mais tempo de tela, maior o nível de confiança que a pessoa tem com você, e quanto mais confiança, maior a chance dessa pessoa comprar. Aí beleza, o que você vai fazer? Você lembra que a gente está no sistema 1, que é o sistema de atração. Primeira coisa, produzir conteúdo. Segunda coisa, você precisa turbinar os posts estratégicos para público frio. Isso aqui é importantíssimo, público frio. Então você vai escolher os posts que falam diretamente com o seu nicho e você vai distribuir esse post para pessoas que não te conhecem ainda. E aí alguns tipos de conteúdo que você pode turbinar nessa etapa aqui. Notícias do seu nicho, por exemplo, eu fiz lá com o Daniel Penin. Conteúdo que demonstra oportunidade, então às vezes um resultado que você teve que demonstra que existe dentro do seu método, do seu mercado, uma oportunidade. Reacts técnicos que demonstram a sua habilidade naquilo que você está fazendo. Histórias de clientes com a pegada mais topo de funil, porque você pode falar história de clientes para fundo de funil, né, para vender mesmo ali no final. Aqui você conta uma história um pouco mais topão de funil, um pouco mais aberta, um pouco mais interessante. Polêmica mais mecanismo, então você traz uma polêmica do mercado e defende o seu mecanismo. Por exemplo, você é nutricionista, você pode pegar um corte da pessoa falando mal do whey protein ou falando bem e defender o contrário. E aí você traz o porquê que você defende o contrário. Uma orientação prática, uma análise técnica de pessoas do seu mercado. Então, por exemplo, você pode pegar, você é nutricionista, você é totalmente contra uma linha de nutrição. Entra no perfil de alguém lá que é famoso e disseca ele inteiro e fala por que ele tá errado, o tanto de porcaria que ele fala. Ah, eu vou ter animosidade. É posicionamento isso, você tá defendendo o seu ponto de vista. Você não tá atacando a pessoa, você tá atacando os argumentos dele, isso é importante ser dito. Análise técnica de possíveis clientes. Então você pode pegar um seguidor, por exemplo, me manda aí sua dieta que eu vou analisar. É uma análise técnica de possíveis clientes, pessoas que estão te seguindo, te trazem eu ensino a vender conteúdo. Pega o conteúdo de alguém e analisa. Eu ensino vendas, participa do processo de vendas e faz análise. O objetivo é atrair as pessoas mais qualificadas possível. Como é que você analisa essa qualidade? Você vai entrar nos perfis de todo mundo que segue. A pessoa te seguiu, você vai entrando nos perfis e você vai começando a ter uma temperatura do quão qualificado aquela pessoa é ou não. Tá? E aí uma sacada importante aqui, geralmente os ads que trazem seguidores muito abaixo do seu custo médio normal vão trazer um público desqualificado. Se está muito barato, não significa que você acertou, significa que você errou, provavelmente.
Pode existir exceção, mas geralmente é isso que acontece. Beleza, sistema 2, bolha da fama. Você precisa se tornar famoso para quem te segue. E aí tem duas formas de você fazer isso. O volume de conteúdo, que eu já alinhei, isso é importante. Porque quando a pessoa te segue, ela interagiu com você. Ou seja, ela tem interesse em você. Lembra? Mídia de interesse. A rede social, o Instagram, vai começar a mostrar os seus novos conteúdos sempre para aquela pessoa. E aí ela vai engajando cada vez mais. E o Instagram vai mostrando cada vez mais. Por isso que o volume é importante. Outros pontos aí de entregar para público frio e atrair público novo. E o segundo ponto, anúncio para seguidores. Então você vai pegar os seus conteúdos e vai anunciar para os seus seguidores, para as pessoas que já engajaram com você. Você vai ficar forçando a aparecer na frente dessa pessoa sempre. A ideia aqui é simples, você pega conteúdos de e-mail e fundo de funil, então histórias, mecanismo, prova social, objeções respondidas e roda como anúncio para quem já te segue, para quem já interagiu com você nos últimos 30, 60 dias. O objetivo aqui não é você vender nada, é você aparecer. Então quanto mais vezes você aparece para a pessoa, mais tempo de tela essa pessoa tem com você. Quanto mais tempo de tela, mais ela confia em você. Quanto mais ela confia em você, mais ela vai lembrar de você quando for o momento de comprar. Porque o cliente ele nem sempre está pronto para comprar de você. Às vezes é mês que vem, às vezes são daqui 2 meses. Mas quando ele acordar e decidir que chegou a hora de comprar, ele vai, e esse dia vai chegar em algum momento, quem que você acha que ele vai escolher? Quem apareceu mais vezes, quem foi mais presente, quem ele sente que conhece. Então, quem é visto é escolhido. E aí os tipos de conteúdo que funcionam aqui nessa etapa. Histórias do herói, então a sua história, de onde você veio, o que você passou. Objeções universais, tá caro pra mim? Será que é pra mim? Por que você? Por que eu vou aprender com você não com fulano? Ah, não tem tempo. Mecanismo do problema e da solução, prova social e erros comuns. São alguns exemplos de conteúdos que você vai pegar. Lembra, lá em cima você vai trazer seguidor. Esse cara chegou, você vai rodar esses conteúdos para ele. É como se fosse um remarketing de fato, forçando ele a assistir esse tipo de conteúdo aqui. E aí você pode ficar rotacionando esses conteúdos, porque o objetivo aqui é só ser visto. Você pode focar naqueles que tem um watch time melhor, né, que tem um percentual de video view melhor, mas no geral você pode simplesmente ir rotacionando eles para forçar o público a enxergar todos eles. E aí a gente vai para o sistema 3. Só recapitulando, a gente fez o sistema 0, que é o mapa da influência. A gente foi para o sistema 1, que é atração, se atrai público. Sistema 2, bolha da fama. E agora sim a gente está no sistema 3, que é a zona de conversão. Aqui é onde a maior parte das pessoas falha. Não porque você não tem um funil, mas porque você só tem um funil, geralmente. Você tem uma coisa que você acertou e você fica ali para sempre. Então você não varia, né? Isso é um grande perigo aí. Por que eu não acredito em esteira de produto? Então aquela ideia que a pessoa tem que passar por um produto, depois vai para o outro, depois vai para o outro, sabe, numa sequenciazinha? Eu não acredito nisso. O que eu acredito é prateleira de produto. Pensa aqui, você chega lá no mercado, você escolhe o que faz sentido para você agora. Imagina o seguinte, você vai comprar um churrasco. Puta, às vezes você quer uma carne barata e um uísque caro. Você pode ir lá escolher o que você quiser. E aí tem gente que tá pronto para o mastermind, para aquele seu produto mais caro. Só que tem gente que vai precisar comprar o produto mais barato primeiro, que só quer aquele low ticket. A prateleira de produto resolve isso. Porque você oferece e a pessoa escolhe o que faz sentido para ela. Só que você precisa de múltiplas zonas de conversão funcionando ao mesmo tempo para atender essa prateleira. Porque cada zona de conversão fala com um estágio diferente, com uma dor específica daquele estágio que a pessoa está. E aí aqui alguns exemplos de zonas de conversão possíveis. Direct no Instagram, página de venda direta, funil de quiz, VSL, funil de aplicação, lançamento meteórico, webinário semanal ou mensal, ou diário, isso é possível também, evento presencial. Então você não precisa nem deve fazer todos eles de uma vez. O que você tem que fazer? Implementa um funil, deixa ele rodando, vai otimizando, depois você implementa outro, depois outro e assim por diante. Então hoje para vender a formação Consultor 360, que é com o Helicon, que é aquele expert que eu mostrei para você aqui em cima, com esse aqui, para vender a formação, a gente tem múltiplos funis. Eu tenho o funil aqui de aplicação, que fala com os meus closers. Eu tenho um funil aqui que a pessoa se inscreve, cai no grupo do WhatsApp e toda terça-feira a gente faz o webinário ao vivo, que agora vai virar gravado. Eu tenho evento presencial para vender a formação. Eu tenho direct no Instagram, então a pessoa vem aqui, comenta uma palavra X, também tem gente no direct ali vendendo. Isso sim, né? Tem vários funis diferentes. E aí a gente entra no sistema 4, que é o empilhamento de funis. Então esse aqui é o sistema que eu uso, né? E esse aqui, o sistema 4 especificamente, é o sistema que separa quem fatura bem de quem fatura muito bem, para quem fatura milhões todos os anos. Empilhamento de funil é a lógica de você ter essa galera toda, ou seja, quem entrou pelo low ticket, quem assistiu o webinário, quem interagiu com o conteúdo, quem aplicou e não comprou ainda, e você vai trabalhar essa pessoa de todos os lados ao mesmo tempo.
oferecendo diferentes produtos em momentos diferentes para essa pessoa. Você tem um aluno do low ticket que nunca recebeu uma oferta de high ticket, você está perdendo dinheiro se você nunca fez. Tem uma base de webinário que assistiu 3 vezes e não comprou ainda, essa pessoa precisa de algum outro estímulo. Um evento presencial, uma call individual, uma oferta diferente. Eu tenho um aluno meu que foi 2 eventos presenciais até comprar. Por exemplo, ele comprou um segundo. Você tem alunos antigos que poderiam ir para um mastermind, só que você nunca convidou, nunca ofereceu? Isso também é dinheiro na mesa. O empilhamento de funil é a prática de olhar para todos esses blocos de audiência, em diferentes estágios, com diferentes históricos, e montar uma estratégia de conversão para cada um, em paralelo e tudo ao mesmo tempo. Então, exemplo de um próximo funil que a gente vai empilhar para o Wellington. Funil de marketing multinível. Que funil que é esse? Todos os dias um closer nosso vai ficar numa sala fazendo webinário de vendas e apresentando aquela oportunidade, apresentando aquela profissão, o mercado de serviços financeiros, que é o que a gente vende. Vai funcionar? Cara, eu não sei. Sinceramente não sei, é uma hipótese, né? E agora só o fato de eu não depender totalmente desse funil novo aqui, já vai me dar segurança. Porque imagina que essa call diária não seja o que vai decidir a compra, mas vai fazer parte da decisão. Então, às vezes a pessoa vai passar por uma call dessa, vai passar por uma outra, e aí vai decidir comprar quando for no evento presencial. Ela vai ter passado, e eu vou ter elevado o nível de consciência dela. E aí uma hora ela vai estar pronta para comprar. Então, de alguma forma, ela vai ajudar no processo de compra. Enquanto isso, eu tenho o webinário gravado rodando perpétuo, funil de aplicação com closers ativos, remarketing para quem passou pela página, evento presencial para base de alunos, tudo empilhado. É um sistema, cada peça tem um responsável, tem uma métrica, tem um processo. E o conjunto disso é o que faz a gente chegar aí de 500 mil a R$1 milhão por mês de faturamento, somente com esse projeto do Wellington. Agora eu quero te falar sobre o custo de continuar exatamente onde você está. E eu vou ser bem direto aqui com você. Você sabe que está faltando algo, você não está lendo e vendo essa apresentação porque você está satisfeito ou 100% satisfeito com onde você está agora, senão você estaria gastando esse tempo fazendo alguma outra coisa, viajando, curtindo, sei lá, fazendo alguma outra coisa mais produtiva do que está aqui comigo até agora. Você está aqui porque tem a sensação de que existe um próximo nível e que você ainda não chegou lá. E o próximo nível provavelmente não exige que você aprenda algo novo ou completamente novo, exige que você implemente o que você já sabe que precisa fazer. O webinário que você não gravou ainda, o funil de aplicação que está no planejamento há 6 meses, aquele evento presencial que você ia fazer quando tivesse estrutura, o high ticket para base de alunos que você nunca ofereceu. E o problema não é que você é lento ou preguiçoso, é que você está dentro da sua operação, olhando para ela de dentro, com todas as urgências do dia a dia te puxando para trás. Você não tem o olhar de fora. Então, cada mês, você empilhar mais um sistema, é um mês de receita que você não consegue recuperar. É igual diária de hotel. O dia de ontem não dá para você alugar de novo, não dá para você lotar os seus espaços. Já passou, você só tem hoje e amanhã. É a mesma coisa aqui. Então a base de alunos que existe hoje vai ficando mais fria, o momento de lançar o high ticket vai ficando mais distante, enquanto você espera o momento certo, seu concorrente que não está esperando, está pegando a atenção da sua audiência e vendendo para ela. Eu quero te ajudar a escalar o seu negócio individualmente pelos próximos 6 meses. E eu vou te dar um presente. Já que você chegou até aqui, até o final dessa aula, eu vou te dar um presente que é te fazer um convite para uma call de diagnóstico comigo, tá bom? Nessa call, a gente vai olhar o seu projeto juntos para entender os gargalos individualmente. Nessa call de diagnóstico, se você estiver no momento certo da gente trabalhar junto pelos próximos 6 meses, eu vou abrir uma oportunidade para você me ter como advisor diretamente no seu negócio. Eu trabalho com um número pequeno de projetos ao mesmo tempo, então não dá para ser diferente, né? Já que é um acompanhamento muito próximo, e eu vou estar dentro do seu negócio junto por 6 meses, caso eu entender que está no seu momento da gente fazer isso. Mas, ó, vou te falar, só aplica aqui se você já fatura mais de 30 mil reais por mês e sente que poderia estar num nível acima, múltiplos 6 dígitos, ou que seja os próximos 6 dígitos aí, e depois múltiplos 6 dígitos, quem sabe até os 7 dígitos, né? A gente tem um caminho aí para você chegar lá. Então, isso aqui não é para quem está começando. Se você é essa pessoa aqui, se você já fatura acima de 30 mil reais e acha que pode acelerar muito mais seu resultado, clica no botão aqui abaixo, aplica agora, preenche a aplicação. Assim que você aplicar e for aceito, eu mesmo vou te chamar no WhatsApp para a gente agendar essa call aqui, beleza? Clica aí e a gente se vê do outro lado. Tamo junto. Abraço.